Olá pessoal, vamos retomar aqui nosso estudo sobre paredes cortina e hoje nós vamos expandir um pouco mais os nossos conhecimentos fazendo um novo exercício sobre este modelo aqui chamado Sistemas Cortina, mais um modelo que está disponível no site do CADNorma na página do curso, ok? E o nosso primeiro exercício será nessa aula fazer um sistema cortina, né, uma parede cortina plana aqui nessa entrada. Bem, para isso vamos começar lá no pavimento térreo. Antes vamos dar uma olhada aqui, esse prédio começa na fundação. Aqui está transparente, mas dá para dar uma olhada lá por baixo. Aqui ele tem uma parte de fundação. Esse nível do piso é nível térreo, nível do terreno, coincidente, né? Então temos o segundo, terceiro até o sétimo pavimento e mais essa área aqui em cima que seria o nível da cobertura. Então inicialmente nós vamos fazer uma entrada desde aqui de baixo até lá em cima. E mais até do que isso, vou dar um zoom aqui, nós vamos passar um pouco aqui da cobertura, ok? Seguindo o padrão dessa parede cortina vizinha aqui. Ok, então vamos lá para o térreo, ver como é que a gente processa isso. Vamos nos aproximar da região onde desejamos desenhar o sistema parede cortina. Comando parede, vou selecionar aqui nas opções parede cortina 1. Nada mais é que parede cortina duplicado. Ok, vamos dar uma olhada aqui rápida nesse tipo. Não temos nenhum parâmetro definido. Ok? Então vamos começar aqui nessa interseção, ponto final. E também lá. Posso dar um zoom aqui para ter certeza. Lembrando que se eu tiver na dúvida, eu posso clicar, digitar SI, Snap interseção. Está lá marcada a interseção com essas duas linhas. Tá? Só lembrando aqui que eu poderia ter tirado as espessuras aqui para ficar mais fácil de ver. Ok? De qualquer modo, temos aqui iniciado o nosso painel cortina. E já vou fazer uma observação aqui de antemão. Eu desenhei o painel cortina sobre esse eixo aqui, essa linha, que é a linha do piso existente aqui no local. Ok? Para aqui na interseção. E o painel cortina já ficou aqui para frente, tá? Porque ele tem um deslocamento em relação a esse eixo. Vamos olhar agora então. Reparem que eu não me preocupei com restrição de base, restrição superior, tá ok? Exatamente para a gente começar a aperfeiçoar esse conceito. Vamos ver o que criamos aqui, olhando lá no 3D. Olha lá, nós criamos apenas um tipo de vitrine, né, que é o esperado para parede cortina. Né? No caso aqui usamos parede cortina 1, que é o derivado dele. Agora nós vamos corrigir, né, esse sistema cortina. Vamos selecioná-lo aqui. E eu posso já aqui começar a corrigir os parâmetros de instância. Né? Lembra aqui são parâmetros de instância. Quando eu clico em editar tipo, os parâmetros de tipo. Ok? Vou começar corrigindo os parâmetros de instância, que eu não tenho aqui, por exemplo, restrição de base, restrição de topo, tá ok? Eu preciso desses dados aqui. Então, restrição de base, térreo, deslocamento 0, restrição superior. Eu quero que esse painel ele se expanda até a cobertura. E não apenas que ele vá até a cobertura. Repare que eu esperei um tempo aqui, ele já foi até lá, né? Mesmo sem clicar aplicar. Eu quero que ele ainda passe do nível da cobertura 1,20 m. Então vou colocar aqui 1,2 e posso direto clicar em aplicar. Tá? Nós não temos aqui um padrão, em princípio, um padrão fixo definido para essa parede. Ela não tem uma repetição. Ou, enfim, nós queremos personalizar essa parede cortina. Então nós vamos trabalhar nela agora. Mas antes vamos fazer uma manobra aqui de visualização. Vamos clicar aqui na planta do térreo. Se eu usasse aqui, eu tenho a vista leste, né? Se eu tentasse usar a vista leste, repare que eu não tenho uma visibilidade clara
né? Porque essa parede aqui ela avança sobre esse painel cortina que eu tenho inserido. Ok, então nesse caso eu vou criar uma elevação específica para esse desenho. Ok, uma manobra nova que a gente não viu ainda, inclusive na parte de visualização, né? Então vou aqui em vista, criar uma elevação. Ok, nesse ponto o Revit é bastante inteligente. Repara que à medida que eu me aproximo do objeto, ele vai mudando a posição de visualização, okay, de forma perpendicular ao edifício. Então vou me aproximar dessa parede aqui e vou colocar uma visualização aqui. Okay, clico na visualização, ele me mostra lá o alcance dessa visualização. Vamos reduzi-la, de modo que a gente veja apenas aqui o painel cortina, ok, da forma como desejamos trabalhar nele. Ok, clique em F2, foto, elevação, entrada, recepção. E agora, com um duplo clique aqui na ponta da seta, ou clicando duas vezes aqui na vista criada, eu tenho aqui a minha elevação criada. Bem, e agora eu vou trabalhar esse painel cortina, né? E eu vou agora criar as divisões, os eixos do painel cortina. Ok, eu vou começar aqui, ó. Para eu trabalhar esse sistema, eu tenho ícones específicos aqui na barra início. Ok, vamos começar com o eixo cortina. Eu quero colocar um eixo cortina a 1,20 m acima da planta do térreo. Repare aqui, quando eu estou percorrendo aqui a borda, tá, do sistema cortina, ele está me oferecendo aqui uma divisão vertical. Ok, eu quero uma divisão horizontal, então eu vou percorrer a borda vertical aqui para ele me dar esse afastamento. Ok, então eu vou colocar primeiro aqui a 1,20 m acima do nível do pavimento térreo. E vou colocar mais uma a 1,50 m acima desse. Ok? Vamos acompanhando esse exercício. Faça, pause o vídeo, ok? Para a gente poder seguir em frente. Vou só dar uma olhada aqui o que está acontecendo lá no 3D. Olha, o que nós fizemos aqui colocando foi gerar uma divisão no eixo, né? Estivéssemos dividindo o vidro do painel cortina. Ok? Então estamos colocando eixo cortina. Ok? Vamos voltar lá na nossa elevação. Só lembrando, eu poderia digitar aqui WT, tá? Quem tiver aí 2 monitores ou um monitor maior, né, quiser dividir a tela, você pode. Aqui eu digito WT de novo, tendo o 3D aqui e a planta frontal aqui para ver simultaneamente o que está acontecendo. Ok, WT de Window Tile, lembrando lá nas nossas aulas, né, aqui janela lado a lado. No meu caso aqui, vamos trabalhar somente nessa visualização aqui da elevação que a gente criou. E agora vamos colocar uma outra linha, né, um outro eixo cortina. Já aqui, olha, quando eu me aproximo do eixo, né, vou colocar aqui a opção um segmento, que eu até esqueci de mencionar no início do exercício. Vou colocar aqui, ó, com o mouse sobre a linha do segundo pavimento, ok? E ao mesmo tempo na borda do painel cortina, ok? A borda, que está vendo esse pilar aqui, aquele pilar circular que tem lá no térreo, é a borda do painel cortina. Eu vou clicar aqui, ele faz um terceiro eixo, ok? Vamos olhar lá no 3D, tenho 3 eixos. Bem, o que eu vou fazer agora? Esse sim é o padrão de repetição que eu quero para os outros pavimentos. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os 3 eixos que eu criei. Ok? Uma coisa é a divisão. Ok? A divisão é uma consequência, a divisão do vidro é uma consequência do elemento que eu criei. O elemento de fato criado é o eixo de parede cortina. Ok? Então selecionei o primeiro, vou segurar a tecla Ctrl, vou selecionar o outro eixo. Ainda com Ctrl pressionado, reparem que a setinha lá tem um sinal de mais, né? Vou selecionar o outro eixo, eu tenho 3 eixos selecionados. O que eu vou fazer? Ctrl C. Eu poderia usar aqui, ó, copiar para a área de transferência também. Ok? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou colar esse padrão de repetição. Vou vir aqui em editar,
Tá lá em modificar. Tenho colar. Colar com níveis selecionados. Alinhado com níveis selecionados. A gente já viu isso em outros exercícios, inclusive lá no módulo básico. Eu vou colar para onde? Vou colar para o segundo pavimento. Posso segurar o Shift, vou até o sétimo pavimento, né? Até o falecido sétimo pavimento. Clique em OK. Estão lá as minhas divisões feitas até o sétimo pavimento. Uma das vantagens de se trabalhar dessa forma, através de eixos cortina, é você não precisar ficar se preocupando, em princípio, com medida. Então, vou me preocupar mais com as divisões do que propriamente com os tamanhos. Então, agora eu desejo dividir esse painel cortina em três, tá? Em três painéis verticais, 3 linhas verticais de painéis. Okay? Vou voltar lá para minha elevação, né? Então, vou da mesma forma em início, vou adicionar eixo cortina e agora eu me deslocando aqui, ó, sobre a borda horizontal, ele me oferece a opção de traçar um eixo cortina. Aqui no caso, como está selecionado todos os segmentos, tá, ele vai fazer em toda a parede até o sétimo pavimento. Se eu colocasse um segmento só, olha lá, ele faria apenas aqui, ó, nesse primeiro vidro, vamos chamar assim, tá, ok? E todos exceto selecionado, ele faria em toda a parede menos esse primeiro item aqui, tá, ok? Vamos colocar então todos os segmentos. Nós vamos tentar dividir isso aqui em 3, né? Vamos colocar um eixo aqui e o outro eixo aqui. Bem, como eu vou fazer agora para me certificar de que essa divisão está exata, né? Vamos ali anotar, cota alinhada. Vou procurar aqui, olha, parede cortina, o eixo que eu criei, o outro eixo, e aqui pode ficar um pouquinho difícil, né, de localizar, mas um pouquinho de paciência a gente consegue achar o eixo aqui da parede cortina. Tá lá, ó, eixo da parede cortina, e marco um ponto qualquer para colocar as cotas. Aparece esse sinal de equal, né, igualdade, eu clico nele e aí os eixos se redistribuem de maneira uniforme. Então eu dividir aqui eu vou apagar as cotas, me avisa, né, que eu estou cancelando uma restrição, que eu estou apagando o elemento de restrição. Eu só dou OK sem cancelar a restrição, ou seja, eu continuo mantendo a divisão em 3. Ok? Vamos lá no nosso 3D. Tá lá, eu tenho minha vitrine dividida em 3. Volto na minha elevação e o próximo passo agora, semelhante ao exercício anterior, vai ser construir uma entrada. Apenas um comentário aqui, eu selecionando aqui o meu painel cortina, repara que ele vai, clicando no tab aqui, né? Ele invade essa alça aqui nessa parte interna. Por quê? Porque a minha visualização, se eu for lá na planta do térreo, reparem que a minha elevação, ela passa aqui, ó, por dentro, né? Então essa parede aqui, essa porção aqui do desenho, inclusive essa porta aqui, ela está na frente dessa minha elevação. Aqui eu poderia mover essa elevação bem para o limite aqui. Eu estaria realmente vendo só, olha lá, o painel cortina com menos interferência. Tá ok? Estou vendo aqui efetivamente o término da parede cortina. Eu desejo agora fazer uma entrada, ok? Então, para eu fazer a minha entrada aqui desse lado, eu vou desejar que esses 4 painéis cortina, eles têm uma configuração diferente aqui dessa configuração que a gente fez para todo o painel. Então eu desejo remover esses 4 segmentos aqui de eixo, né? Então é bastante simples. Eu clico no eixo, imediatamente aparece aqui, ó, adicionar ou remover segmentos. Clico nesse botão, onde eu clicar aqui no segmento existente, ele retira. Vou retirar aqui também. Agora o vertical, eu clico no segmento, adicionar ou remover segmentos, e clico aqui. Cliquei fora, pronto, eu tenho como se fosse uma vidraça inteira aqui. E agora eu vou colocar aqui 2 portas, uma aqui e uma aqui. Vou colocá-las numa posição simétrica em relação a esse eixo. A 45 para cá, mais uma porta de 1,80, 45 para cá, uma porta de 1,80. Para isso eu vou adicionar eixos cortina. E agora, em vez de todos os segmentos, né, que ele estaria fazendo um eixo total até lá em cima, eu coloco apenas um segmento. Ok?
Ok, vou aqui para a borda. Vou colocar um. Vou colocar outro. Aqui eu não estou ainda com as medidas certas. Eu vou ajustar depois. Ok, dividir o painel em 4. Para acertar a posição, eu vou colocar cotas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui a escala 1 para 50. Aí ele dá um zoom total só para poder ficar com textos menores aqui. Anotar, cota alinhada. Vou buscar esse eixo, esse ponto central, que é o que me importa aqui. Mudo aqui para ponto 45. Bloqueio essa. Esse aqui mudo para ponto 45. Seleciono essa cota e bloqueio. Eu vou fazer assim, clico nesse eixo, mudo a cota 1.80, clico fora, clico na cota e bloqueio. Clico no eixo, clico na cota 1.80, clico fora, clico na cota e fecho o cadeado. Ok, então agora sim eu posso deletar esse conjunto de cotas sem cancelar a restrição, só dando OK. Eu tenho a minha divisão do sistema cortina. Agora eu vou repor a divisão aqui e aqui, a continuação dessa linha aqui. Ok, como é que eu faço isso? Eu seleciono o eixo cortina, mais uma vez, e clico aqui em adicionar ou remover segmentos. Então eu vou clicar aqui, vou adicionar onde faltava, aqui também, e aqui também. Parece que ficou faltando um pedaço, né? Beleza. Clicar. Vamos dar uma olhada lá no 3D. Olha lá, perfeito. Prontinho a continuação aqui dos vidros. E um espaço aqui pronto para receber as portas. Lembrando que no Revit, no caso de paredes, cortinas, a porta não é inserida pelo comando porta, e sim pela substituição de painéis. E é exatamente o que nós vamos fazer agora. Primeiramente, nós precisamos carregar esse painel duplo aqui. Para carregar um elemento, eu tenho várias maneiras. Tá? Uma maneira padrão aqui seria clicando em componente, eu venho carregar a família. Poderia clicar aqui em porta, embora não se use o comando porta nesse caso, mas eu poderia clicar em editar tipo e usar aqui o botão carregar simplesmente para acessar a biblioteca. Uma outra forma seria que em inserir, talvez seja mais recomendado inserir, carregar a família. Ok? Então eu vou lá onde? Eu vou em portas, embora não se insira pelo comando portas, aqui no Revit essa porta está armazenada aqui na biblioteca, na pasta porta. Então eu tenho aqui M parede cortina, vitrine, vidro duplo. Ok, o vitrine duplo já vem com as molduras. Vamos usar aqui esse vitrine duplo, tá? Que já vem com as molduras aqui os montantes, de contorno aqui da porta. Vou clicar em abrir. Ok, e ele nada fez, eu estava aqui no comando inclusive porta, ele está me trazendo alguma restrição. Então o que eu vou fazer agora para inserir efetivamente a porta? Chego no limite desse painel que eu quero, vou clicando no tab até que o painel seja selecionado. Uma vez selecionado, eu posso aqui em editar tipo e seleciono aqui em família, olha lá, parede cortina, vidro duplo, só tem um tipo associado, clique em aplicar, ok, alterou lá para a porta. Faça a mesma coisa com o lado de cá, tab, 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 até selecionar, editar tipo, muda a família para parede, aplicar e ok. Da mesma forma que vimos lá no primeiro exercício, eu posso também, clicando no tab aqui, selecionar um painel, editar tipo. Eu posso, mesmo no System Panel, posso trocar o tipo Glazed pelo tipo Solid, por exemplo. Okay, eu teria então um painel, em vez de transparente, um painel sólido
né, barrando um pouco a visibilidade neste nível. Ok, então vocês façam aí, vocês podem com isso montar um tipo de um mosaico. E aí vocês podem também fazer mais divisões, né? Dividir esse vidro em dois, e aí fazer montagens quadriculadas, botando alternadamente vidros sólidos e vidros transparentes, ou mudando de cor. Tá ok? É um exercício interessante. Bem, para finalizar esse exercício aqui, nós podemos agora, se for o caso, né, substituir esses eixos por montantes, né, ou substituir ou colocar montantes em alguns lugares. Ok? Para isso eu vou clicar aqui nisso e agora vou inserir montante. Ok? Montante é uma primeira condição de avaliação de montantes com relação ao perfil que eu vou utilizar. Ok? Reparem que aqui eu estou usando um perfil fornecido, né, sugerido pelo esse modelo, né, que já tem carregados alguns. Então eu seleciono, por exemplo, esses 75 por 150, né, 15 por 75 é um montante bem robusto. Eu poderia usá-lo para o contorno, né, as bordas do painel cortina. Okay? Qual é a regra de uso? Vamos colocar esse mesmo como exemplo, né? Então eu colocar linha de eixo, tá? Ou segmento de eixo, ou todas as linhas. Linha de eixo, eu clico em uma das linhas, né? Vamos tomar como exemplo esse aqui. E toda essa linha de eixo ela é substituída por aquele painel. Se eu colocasse um segmento só, né, apenas esse segmento interno seria substituído. Aqui ele está dividido em 3 pela divisão inicial que eu fiz do painel. Ok? Ou poderia selecionar todas as linhas e aí onde eu clicasse, lá, ele botaria o sistema de montantes escolhido em todos os segmentos da parede cortina de uma vez só. Tá ok? Com isso você tem um poder aí de trabalhar bastante essa parede cortina, tá? Só não esqueça, eu passei bem rápido pelo detalhe do perfil, né, que a gente utilizou no caso dos montantes, tá? Mas isso é uma tarefa bem criteriosa que a gente vai ver em aulas específicas. Beleza? Então, nessa aula aprendemos a criar um sistema de painel cortina personalizado, não com um tipo pré-definido, com todos os parâmetros pré-definidos, mas personalizando ele no local. Ok? Na próxima aula, nós estudaremos os painéis de cortina curvos e aplicaremos um painel cortina nesse trecho curvo da edificação. Ok? Até lá.